Bom, pessoal, vamos lá pro vídeo então. O que eu pego hoje em dia é muita gente querendo começar na Bolsa de Valores e ainda não tem uma ideia concreta de como começar, o que fazer, para onde ir, né? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar trazer um pouquinho dessa noção para quem não tem nada investido e quer entrar, começar a comprar suas primeiras ações ou fundos imobiliários, o que a pessoa se identificar mais com o perfil. E o que eu vejo de preocupação do investidor que quer começar, né? O investidor que quer começar, ele vai falar a seguinte frase: e se eu precisar do dinheiro, né? Então deixa eu até anotar isso aqui pra gente, que é a primeira frase, né? E se eu precisar do dinheiro? Então a pessoa que ela vai investir na bolsa de valores, ela vai ter essa preocupação em questão da liquidez do recurso. Posso resgatar? Não posso resgatar? Como é que funciona? Então no mercado acionário, você pode resgatar. Existe liquidez. Você pode vender, na verdade. Você não resgata, você vende. Porque quando você mexe com bolsa de valores, você está comprando o ativo ou vendendo ele. E isso você está fazendo entre investidores. Então, existe sim a questão da liquidez, você pode comprar ou vender a qualquer momento, desde que o mercado esteja aberto. No entanto, o recurso entra na sua conta no que a gente chama de D+2, né? Então, a liquidação financeira é feita em 2 dias. Depois de 2 dias, esses ativos são custodiados na sua carteira e você recebe o dinheiro ou paga o dinheiro por eles, né? Então fez uma venda hoje, vamos supor que hoje seja segunda-feira. Você vai receber o dinheiro na quarta-feira. Então, se você precisar do dinheiro, sim, você pode vender a qualquer momento seu ativo. Só que eu não entendo que a bolsa de valores é o lugar para você fazer isso. Então, a pessoa que vem com essa pergunta de e se eu precisar do dinheiro? E se eu precisar vender? Ela não se estruturou ou ela não criou uma condição confortável na sua cabeça ainda de reserva de emergência. Então, ela ainda não está emocionalmente preparada para investir na bolsa porque ela não se encontrou numa posição de solidez financeira ou de uma tranquilidade financeira. Então, é por isso que eu acho que antes de você iniciar na bolsa, você precisa fazer uma análise pessoal para você evitar ao máximo resgatar esses recursos. Então tudo isso envolve um planejamento financeiro, envolve uma estrutura ali para você entender o que você vai fazer, e você pode sim começar com pouco. Se você já tem um recurso guardado, começa pequeno. Vamos supor que, por exemplo, a sua reserva é de R$1.000 e todos os meses você coloca R$100 nessa reserva aqui. Olha como ficou bonito o meu 1.000. Todos os meses você coloca R$100. Quer começar na bolsa, mas ainda está estruturando? Não tem problema, pode ir aportando tudo aqui na reserva para até você ficar sossegado. Às vezes você tem uma meta de reserva que é R$5.000, mas quer começar pequeno? Comece com R$50, coloca lá na sua bolsa de valores com R$50, manda para a corretora e aí você começa a estudar os ativos que você vai comprar, tá? Então não saia comprando qualquer coisa, muito menos indicado por alguém, tá? Então não vai nessa de ficar ouvindo indicação de pessoal de internet e tal. Estuda por conta própria. E aí, mas como que você vai fazer isso? Não, como que eu vou estudar por conta própria? Aí você vai aprender os fundamentos. Aí sim, tem muito conteúdo legal na internet, tá? Agora, o que eu acho que é errado é o investidor começar ouvindo alguém falando assim, por exemplo, não, tal ação vai explodir, compra ela. Não, isso aí pra mim tá totalmente errado, tá? Até porque você não compra um ativo pra isso. Então, não, tá, beleza, eu tenho que comprar os meus ativos. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender se a empresa é lucrativa ou eu preciso entender se ela paga dividendo. E aí você vai começar a pensar sobre isso. Então, aí sim, procura o conteúdo que te ajuda a selecionar as ações. Então, a primeira lição que a gente pode colocar aqui seria, vou colocar aqui em primeiro lugar, estruturar uma reserva para investir tranquilo, certo? E em segundo lugar, eu vou colocar aqui para o pessoal, procurar conteúdo para selecionar ativos. Então aqui nesse segundo ponto, você vai assistir algum vídeo de alguém que te ensina a filtrar empresas, ou filtrar ativos, ações, o que você for fazer. Então, por exemplo, pessoal, você está começando na bolsa, procura uma empresa que paga
dividendo, ou uma empresa que tem crescimento de lucros, entendeu? Está negociada a preço sobre lucro baixo, como entender um preço sobre lucro, o que, que isso significa, tal. Então, beleza. Nesse segundo ponto, procura sim um conteúdo para selecionar os ativos. Como filtrar eles? Que empresas que eu devo comprar? Não um ativo específico, mas as características daquela companhia, tá? Então, procura empresas lucrativas, empresas que pagam dividendos, tá? A gente tem bastante conteúdo sobre isso na internet, no canal também tem bastante conteúdo, mas enfim. Então, essa é a primeira etapa, tá? Eu acho que seguir indicação de empresas específicas, de alguém, de qualquer uma pessoa, eu acho que isso não é correto, tá? A não ser que você esteja trabalhando com alguém ali, ou que está fazendo realmente uma análise daquele ativo. Eu acho que mesmo os analistas, eles fazem tudo aquilo para te ajudar a tomar a decisão. Lembrando que a decisão sempre tem que vir de você, tá? Então, o analista estudou a companhia, falou, ó, essa companhia aqui funciona tal jeito, tal jeito. Você absorve essa informação e aí você vê se encaixa naquilo que você quer, tá? Lembrando que a decisão final é do investidor e é responsabilidade do investidor. Então, muito cuidado para não colocar o dinheiro na mão das outras pessoas, tá bom? Então, procura o conteúdo para selecionar os ativos, a não ser que você confie na pessoa, enfim, mas mesmo assim tenha a ciência de que todo mundo comete erros, tá? Então, primeiro passo, fique com a cabeça tranquila para investir, procura fazer uma reserva se você não tem, ou se você não acha que não tem necessidade, tudo bem, isso o importante é trabalhar o psicológico, né? Porque o maior vilão de um investidor, ainda mais um investidor de bolsa, de ações, de FIIs, de enfim, qualquer coisa aí que é variável, é o psicológico. O cara vai começar na bolsa com um emocional fraco, ele vai se decepcionar e vai, às vezes, nunca mais entra na bolsa, perde grandes oportunidades ou acaba cometendo uma sequência de erros, né? Então sempre esfria a sua cabeça. Se isso for através de estruturar uma reserva para ter um dinheiro tranquilo, um colchão, faça isso então, tá? Se você acha que não precisa, aí cabe a cada investidor fazer. Eu, como especialista em investimentos, entendo que há sim a necessidade de você ter um dinheirinho ali guardado para o dia a dia, para alguma reserva, para você não precisar vender os seus ativos, tá? Então, a ideia é procure não vender os seus ativos, sempre acumular, acumular, acumular. Em alguns casos existe sim a venda, mas aí a gente pode fazer um vídeo tratando só disso aí, tá? Procurar conteúdo para selecionar os ativos seria a etapa 2. Bom, então você já se estruturou, já aprendeu a selecionar os ativos e já escolheu um ativo então para selecionar, tá? Uma ação X. Aí o que você vai fazer? Qual que vai ser a próxima etapa? Comprar. Se você reservou um recurso para comprar essa empresa, ou um fundo imobiliário, tô falando empresa aqui que é o mais comum que a gente trata aqui, mas pode ser um fundo imobiliário, pode ser qualquer coisa. Aí vem a pergunta, devo entrar tudo de uma vez? Eu entendo que não. Eu entendo que o terceiro ponto principal para quem quer começar a investir é comece aos poucos. Então você separou um recurso, vamos supor que seja R$1.000 e você não está acostumado com bolsa de valores. Se você vai pegar esses R$1.000 e vai colocar tudo de uma vez, não. Aí com calma, se você colocou R$1.000 e esse recurso, aí depende do quanto ele é importante para você, às vezes R$1.000 para uma pessoa é muita coisa, para outra pessoa já é um recurso menor e tal. Vamos supor que seja razoável. Aí você vai dividir então em aportes. Vamos supor então que você vai dividir em 2 aportes de 500, entendeu? 2 aportes de 500, 4 aportes de 250, né? Aí você faz uma distribuição mensal. Enquanto você não está investindo o restante, deixe numa renda fixa, liquidez diária, para você resgatar a hora que você precisar, tá bom? Então, comece aos poucos, não entra de cabeça ali com tudo, porque você tem que entender se a piscina é rasa ou se a piscina é funda, né? Se você entrar de cabeça e a piscina for rasa, você vai bater a cabeça no chão da piscina. Então, sinta, né? Entre aos poucos, desce a escadinha ali, no caso estou referindo à piscina só para ficar mais fácil. Desce a escadinha, vê ali como que é a água, se está muito fria, se está muito quente, né? Tá gelada, enfim, ou se a piscina é funda, porque aí você vai conhecer e vai se adaptar ao mercado que você está investindo. Seleciona ali uma empresa, um ativo que você quer investir, faz um só para começar, começa aos poucos, vai sentindo, você vai se acostumando com a volatilidade e aí você vai ficar mais tranquilo. Acho que a piscina é o melhor exemplo para isso mesmo, né? Se você entrar de repente de cabeça, se a piscina for rasa, bateu a cabeça, ou se estiver muito gelada, você vai sentir aquele frio de repente. Lógico que aí você até também acostuma mais rápido, só que dói mais também. Então, para o investidor, acho que começar ao pouco é uma das melhores
decisões, tá? E uma coisa que você vai começar na bolsa, você tem que se livrar da ideia de curto prazo, tá bom? Então, esquece o curto prazo. Você vai estar comprando um ativo para pelo menos 3 anos. Então é isso. Você, o horizonte ali, vamos pôr assim, um horizonte de longo prazo. Aqui para você esquecer o curto prazo, não é para resgatar amanhã. É porque quem está começando a investir, às vezes algumas pessoas sentem muito aquela dificuldade de reservar o dinheiro e não mexer nele. E a bolsa ajuda bastante nisso por conta da liquidez ser apenas em 2 dias. Não é tão fácil assim de resgatar. A bolsa ajuda nessa disciplina também. Então você tem que se disciplinar. Horizonte de longo prazo. Pense nos seus ativos para daqui a 3 anos. E você sempre vai ter que ter essa perspectiva. O quanto isso pode valer daqui a 3, 5, 10 anos. Ainda mais para quem é mais novo, que o tempo vai estar totalmente a favor dessa pessoa. A gente falou na live esses dias sobre como o tempo faz diferença para quem está começando. Beleza? Então esses 4 pontos a gente pode finalizar por aqui para quem está querendo começar a investir na bolsa. A pessoa se estrutura para ter um emocional tranquilo, a pessoa procura um conteúdo para selecionar os ativos, então ela aprende, ela entende o que significa PL, PVP, entende o que significa dividend yield, liquidez dos ativos, endividamento, né? Ela entende como é que funciona isso, do que a empresa faz, né? A função da companhia, enfim, tem isso também para analisar. A pessoa vai começar aos poucos, então um passo de cada vez, sem pressa, não pode ter pressa, pressa é inimiga de quem está investindo na bolsa de valores, tá? Pressa não serve para nada. E o horizonte de longo prazo, então 3 anos, 5 anos, pelo menos 3 anos para você começar a ver ali um fruto legal, tá bom? Em curto prazo, às vezes se você investe no curto prazo, já vê o ativo disparando, você fica mal acostumado. Eu acho que o melhor jeito do investidor se cauterizar é investir, cair, investe mais um pouco, cai, né? Então ele vai fazer essa fração de aportes e vai investindo enquanto cai, que aí sim vai fazer diferença. E aí depois, aí entra outros assuntos que eu posso abordar em um vídeo futuro, que seria quando comprar, né? Estabelece um preço teto, como estabelecer esse preço teto, como eu sei que eu estou fazendo uma boa compra, tenho que olhar o dividendo projetado, olhar o lucro daquele ativo, a rentabilidade, mas eu vou deixar então para uma próxima aula. Nessa primeira aqui, apenas esses 4 pontos para preparar o terreno emocional do investidor. Obrigado pessoal, até a próxima e tchau.